Aleluia! A gente vai falar um pouco hoje sobre sentimentos. O Senhor tem colocado isso no meu espírito, assim, e tem visto tantos conflitos, tantas crises na mente, nas emoções. E a palavra de Deus diz claramente lá em Filipenses 2, isso é um chamamento, né? O Senhor fala sobre isso, é para nós, como cristãos que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz os sentimentos que a gente deve ter. Filipenses 2, 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte em cruz. Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, Senhor Jesus. Que verdadeiramente a Tua palavra diz lá em Hebreus 4:12, Senhor Jesus, que a Tua palavra é viva e eficaz, ela separa a alma de espírito, junta de medula, Senhor. Só ela é capaz de discernir os sentimentos e os propósitos do coração, que a Sua palavra, Senhor Jesus, aqui não é o mensageiro que faz alguma diferença, Senhor, mas é a mensagem, Pai, que liberta, que transforma, que salva, Senhor. Então, que o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, possa trabalhar em nós, Senhor, que haja transformação na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, Pai. Nós Te louvamos pela Tua palavra, ela é verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós levamos agora a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo, cancelando todo sofisma, todo baluarte, toda altivez, tudo que se levanta contra Ti, Senhor, contra a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E eu sempre, com as pessoas que eu me relaciono, eu falo sempre isso. Você não tem que se preocupar com que as pessoas, da forma que as pessoas te veem. Você tem que se preocupar com a forma que Cristo te vê. E a gente tem um exemplo disso, né? Quando o Senhor Jesus, aliás, quando Deus chama a Gideão, ele tinha uma visão, acho que um pouquinho equivocada. Não que ele tivesse uma visão equivocada, mas ele era o menor daquela tribo, menor daquela casa. E ele fala, mas eu... Então a palavra de Deus diz, quando o Senhor chamou a Jeremias também, né, acho que no capítulo 1, ele fala, mas eu? Então é você, somos nós. Ele chama a gente, sim. Porque uma vez ele tirou a gente do espelho das trevas e nos colocou a gente no reino dele. Então, não fomos nós que o encontramos, ele que nos encontrou. Ele que nos convenceu, ele mudou a nossa mente, mudou o nosso ser, né? A nossa maneira de ver, mudou a perspectiva, mudou os nossos sentimentos. Então, a gente tem vivido, né, irmãos, assim... Eu vinha conversando com o pastor Fernando, é uma coisa louca, como existe uma crise de identidade, né? Como existe uma crise de identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... E o inimigo tem assolado essas mentes. E eu creio sim, sabe, que a rede social é bênção, sim, que tem pregado o Evangelho, né, que tem levado o Evangelho em todos os cantos da terra de uma velocidade instantânea.
Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como as pessoas, às vezes, por uma falta de um like, ou uma falta de alguma coisa, ela começa a se ver de uma maneira equivocada. Então, eu sempre fico colocando isso assim, é lógico que não sou eu, mas é o Espírito Santo. Como é que está o seu sentimento, né? Você tem feito um jejum de sentimento? O que eu tenho pensado? O que tem sido a prioridade na minha vida? Então a gente vai ver um texto aqui, que é bem interessante, que está em Lucas 9, 46. Esses homens, eles andavam com Jesus. Então olha o sentimento deles. Diz assim, Lucas 9, 46 diz assim: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. E lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e a quem receber a mim, recebe aquele que enviou. Porque aquele que enviou entre vós for o menor de todos, esse é que será grande. Então, como é que estão os nossos sentimentos, amados? Como é que estão os nossos sentimentos com relação ao meio que a gente vive? Trabalho, igreja. A gente deve estar refletindo sobre isso. Porque ali, eles estavam com Jesus, cara. Estavam andando com Ele. Se o foco deles fosse, eu quero ficar aqui com Ele. Como aquela mulher, Marta estava ali nos afazeres e Maria estava ali aos pés de Jesus. Se a gente tiver aos pés de Jesus, irmãos, a nossa visão não vai estar equivocada, os nossos sentimentos não estarão equivocados. A gente tem que estar com os olhos fitos nele. A gente tem que estar de olho nele. Eu estou andando com alguém, né? A palavra de Deus, existe um ditado assim: diga com quem andas, diga quem tu és. As más conversações corrompem os meus costumes, sim, a palavra de Deus diz. Então, tudo aquilo que está corrompendo, que me aproxima de Deus, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Independente do que vão pensar. Eu tenho que agradar ao autor e consumador da minha fé. Esse é o sentimento que deve prevalecer dentro de nós, amados. Acima de todas as coisas. Lógico, se vive num meio onde requer obediência, tem igreja, tem uma hierarquia, pastora Luiz e pastora Luiziana são os líderes dessa igreja, a gente deve sim obediência a essa liderança, para a coisa funcionar melhor e para a gente ser abençoado. Mas andar preocupado, o que vão pensar de mim? Se você não está fazendo nada de errado, você tem que passar a ver da forma que Deus te vê. Porque Gideão, ele tinha uma visão meio cara, mas eu, Jeremias, mas eu. Mas se a gente estiver íntimo do Senhor, tudo isso que é carnal, tudo isso que é a natureza adâmica, vai ficar subjugado ao Espírito Santo de Deus. De que forma? Meditando na palavra. Essa coisa dos sentimentos é tão louco, porque na verdade, quando o Senhor fala lá no primeiro salmo, existe dentro de nós um neurotransmissor chamado dopamina, que é do prazer, que é da recompensa. É fisiológico. Uma coisa fisiológica. A gente depende disso, sim. Tem gente que come muito, tem gente que faz um monte de coisa.
Mas o Senhor fala uma coisa ali. Bem-aventurado é um homem que não se detém com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer é meditar na minha lei. E na sua lei, na lei do Senhor, se medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu tempo certo dá o seu fruto. A gente tem que encontrar prazer nas coisas de Deus, irmãos. Se o nosso foco está nisso, a gente tem saúde, a gente tem paz, e a gente caminha em paz. Não precisa de nada. Falou, não falou, rede social. Isso é tão efêmero, cara. Isso é tão passageiro. O homem do alto não está nessas coisas terrenas. O homem do alto busca as coisas do alto. Amém? Tem mais um texto também, que está em Lucas 22, de 24 a 27. Discípulos, irmãos, discípulos de Jesus. Que loucura isso. Mas o que é bom, o que é maravilhoso na palavra de Deus, que é o manual de sobrevivência. Se a gente pegar isso aqui, a gente vai aprender a sobreviver e não quebrar a cara. Lucas 22, 24 a 27 diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Discípulos de Jesus. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou a quem serve? Porventura, não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Jesus veio Ele deu a vida por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né? Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, Ele abriu mão da glória dele, tomando a forma de homem. É tão louco isso, né? Quando Judas vai lá e entrega Jesus, um discípulo vai lá, dá uma saravada na orelha do guarda, a orelha cai, ele vai lá e cola. O que ele podia fazer, cara? Podia fazer uns petelecos, sair todo mundo. Mas ele abriu mão do poder dele. Tem um ditado no mundo que diz assim, né? Aquele que não serve, aliás, aquele que não vive para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. É bem sábio isso, né? Então a gente está aqui, irmãos, para servir. Assim como o exemplo de Jesus. Servir. A justiça, né, o tzedakah é o quê? Você vai, faz, independente de você ter resultado ou não. Independente de você receber alguma coisa ou não. A justiça de Deus, você vai sem dar nada em troca. O que a sua mão direita dá, a sua esquerda não precisa saber. E infelizmente, o inimigo tem feito exatamente o inverso. Você tem que ter, você tem que saber, você tem que... Isso é lixo. Isso é efêmero. Isso passa. Isso não constrói. Isso dá crise na mente, na alma, no corpo, ansiedade, insegurança. O Senhor nos chama de filhos. Nós somos a menina dos olhos dele. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade dele. Não é de ninguém. Não é da rede social.
não é do seu patrão, não é do seu vizinho, você é propriedade dele. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes. Deixa eu ler aqui, gente. Não é isso? 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ter os nossos olhos fitos nele. Amém? A gente tem que saber o que o Senhor pensa da gente. É isso. O resto, irmãos. O papai sempre falava uma coisa para mim. Ele falava assim: você tem que fazer o certo, mas você tem que demonstrar que está fazendo o certo. Isso vai agradar a Deus. Independente, não é se alguém está vendo ou deixando de ver. Para Deus. A gente está aqui para glorificar a Deus e edificar a nossa fé em tudo que a gente faz. Glorificar a Deus, que a glória de Deus se manifeste em nós, em tudo que a gente faz. Se é para a glória de homens, é ruína, é fracasso. Se o nosso coração está nisso, se eu vou fazer qualquer coisa para glorificar a mim mesmo, ruína. Deus não faz parte dessas coisas. É vazio. E aí, tropeço. Porque isso não edifica a tua fé. Não te fortalece. Não cumpre propósito. Amém, amados? Então, que a gente possa fazer um jejum de sentimento, que a gente possa colocar agora diante do Senhor, Espírito Santo, o que eu tenho feito que não tem te agradado? Eu queria chamar o pastor Fernando aqui, a gente vai ministrar um louvor aqui, que a gente possa, nesse louvor, curva a sua cabeça e fala com o Senhor. Depois que eu ministrar o louvor, a gente vai orar, amém? Em nome de Jesus, que você possa ser tocado pelo Senhor.
amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Oh, Pai amado, pedimos perdão, Senhor Jesus, pelos sentimentos que não agradam a Ti, Senhor. Nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Nós rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes diante de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos agradar a Ti, Santo Espírito. Todo sentimento, Senhor, que tem deixado a gente afastado de Ti, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor Jesus. Às vezes as coisas que fazemos que não tem nada de ilícito, Senhor Jesus, mas não é a primazia, não é aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, são da nossa mente, são do nosso coração, Senhor Jesus. Pai, quando o Senhor fala ali, quando o Senhor deixou aquele memorial ali da ceia do Senhor, o Senhor falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Pai, nós queremos fazer um autoexame agora da nossa vida, das nossas motivações, Pai. Das vezes, dos sentimentos que a gente tem com pessoas, Senhor Jesus. Dos julgamentos, Pai, nós pedimos perdão, Senhor Jesus. Assim como esse louvor, Pai, assim como a oração que o Senhor nos ensinou, que venha o Teu reino, Senhor Jesus. Perdoe as nossas dívidas, Senhor Jesus. Venha o Teu reino, Senhor Jesus. Venha o Teu reino, Senhor Jesus. Que a gente seja um agente de transformação nessa terra tão árida, Senhor Jesus. Que a gente possa exalar o Seu amor, o Seu perfume, Senhor Jesus. Agradando o Teu nome, Senhor Jesus. Não que o Seu Santo Espírito, Senhor, se mova em nós, se mova através de nós, Senhor Jesus. Por onde nós andarmos, Pai, no mercado, na academia, no trabalho, Senhor. Independente, Senhor Jesus. Independente, Pai, de uma adversidade que venha contra nós, de uma injúria, Pai. Porque a Tua palavra diz lá no Sermão do Monte, Senhor Jesus, por causa do nome de Jesus, nós seríamos perseguidos, Pai. Seríamos injuriados, Senhor Jesus. Então, Pai, nós queremos colocar os nossos sentimentos diante de Ti. Coloca dentro de nós, coloca em nós, que o Teu Santo Espírito coloque em nós um termostato dos sentimentos, Pai, onde independente da coisa externa, a gente tenha o sentimento de Cristo, Pai. Que independente do que aconteça ao nosso redor, independente do que aconteça onde a gente está, Senhor Jesus, que os nossos olhos sejam bons, Pai, para que todo o nosso corpo seja luz, Senhor Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos constranja de algo que a gente faça e não agrada a Ti, Senhor.
Nós queremos colocar os nossos sentimentos diante da cruz, Pai. Nós queremos ter, como está em Filipenses 2, os mesmos sentimentos que há em Cristo, Pai. Que nós somos cristãos, que significa pequenos cristos, Pai. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Pois Teu é o